Se você diz sim pra tudo, seu sim não vale de muita coisa. Pensa comigo, seu celular vibra, você olha uma mensagem. Oi, tudo bem? E antes mesmo de você ler o resto, você já sabe. O pedido vem logo depois da vírgula. Você ajuda, resolve, responde rápido, nunca nega. Tá cansado? Ajuda mesmo assim. Tá sem tempo? Dá um jeito. Chega um áudio de 2 minutos no grupo da família e você ouve inteiro, mesmo sabendo que podia ter sido um parágrafo de texto. O chefe manda mensagem sexta às 6 da tarde e você já sabe que a sua noite de sexta acabou de ser sequestrada. E você aceita, porque recusar parece o tipo de coisa que pessoa boa não faz. E durante um bom tempo isso funcionou. As pessoas gostavam de você, precisavam de você, você era aquela pessoa que a gente pode contar. Só que em algum momento, alguma coisa mudou. Ninguém mais agradece do jeito que agradecia antes, e você que fez de tudo pra ser gente boa, começa a sentir uma coisa estranha, como se a sua ajuda tivesse virado obrigação. O problema não é ajudar, o problema é quando o seu sim deixa de ser sua escolha. Vamos ser honestos, uma escolha só vale alguma coisa quando existe a possibilidade real de recusa. Isso não é força de vontade, nem sorte, nem personalidade. É praticamente uma regra invisível de como a gente enxerga valor. Aparece até em livros sobre poder e comportamento. Tem uma ideia parecida em Poder e Manipulação, de Jacob Petrie. A forma como as pessoas percebem a sua disponibilidade muda completamente a forma como elas tratam você. Não é a explicação inteira, mas é um bom ponto de partida. Pensa no funcionário que sempre aceita mais uma tarefa, no amigo que sempre dirige de volta para casa, na pessoa que sempre paga a conta porque não tem problema, no familiar que resolve tudo, no parceiro que sempre cede, no colega que responde o e-mail de trabalho às 10 da noite porque é rapidinho. No começo, isso gera gratidão de verdade. As pessoas percebem o esforço, valorizam, retribuem de algum jeito. Depois vira costume. Ninguém mais nota o esforço porque ele já é esperado. E costume com tempo suficiente vira expectativa. Expectativa não pede, expectativa exige. O favor repetido por tempo demais deixa de ser visto como favor. Ele vira parte do contrato que ninguém assinou, mas todo mundo aceitou. Calma. Isso não quer dizer que quem pede ajuda está manipulando você de propósito. A real é que a maioria das pessoas não planeja se aproveitar de ninguém. Elas só se adaptam ao limite que você oferece. E se esse limite nunca aparece, elas continuam avançando. Não por maldade, mas sim por falta de sinal contrário. Pensa numa porta que nunca fecha, ou numa tomada pública, daquelas de aeroporto. Ninguém pergunta se pode usar, porque ela já está ali, disponível, sem dono, o tempo inteiro. É a mesma lógica de uma assinatura gratuita que ninguém cancela. Enquanto continuar funcionando sem custo aparente, ninguém vai parar para perguntar se está tudo certo usar tanto assim. É isso que a disponibilidade total cria. Previsibilidade. Previsibilidade gera acomodação. E acomodação, com o tempo, pode virar abuso. Não porque o outro seja um vilão, mas porque ele passou a considerar natural aquilo que para você custa caro. Tempo, energia, atenção, coisas que não aparecem na conta, mas que você paga do mesmo jeito. E tem outra, não é porque alguém precisou de você uma vez que ele é um manipulador. Depender pontualmente de alguém é simplesmente normal, é humano, é parte de qualquer relação de verdade. O problema não é o pedido isolado, o problema é o padrão. Agora presta atenção nisso porque essa é a parte mais desconfortável. Muita gente não diz sim só por bondade, ela diz sim porque tem medo de decepcionar, porque teme ser excluída do grupo, porque quer ser necessária. E necessária para essa pessoa parece a única forma segura de ser amada, porque acredita lá no fundo que precisa merecer carinho fazendo alguma coisa por alguém, porque não suporta a irritação alheia, nem que seja só por 30 segundos, porque confunde limite com rejeição, como se dizer não fosse de algum jeito um jeito disfarçado de dizer eu não gosto de você, porque aprendeu ainda criança que amor tem cara de serviço prestado. E não, isso não significa que a culpa é sua se alguém se aproveitou. Existe uma diferença enorme entre culpa e responsabilidade. Você não é culpado pelo abuso. Ninguém pediu para ser tratado como recurso infinito, mas você pode ser responsável por mudar o padrão que alimenta ele. E essa responsabilidade não é peso, é poder de mudança. Às vezes você não ajuda porque quer, ajuda porque tem medo do que acontece se você parar. Mas o que muda quando você coloca um limite? Vou te dar um exemplo. Um dia você não responde na hora, não assume a tarefa extra, você recusa o favor, diz que está cansado sem enfeitar a frase. E aí você observa.
Algumas pessoas respeitam sem drama nenhum. Algumas se surpreendem porque, sério, nunca tinham te visto dizer não. Algumas tentam negociar, algumas ficam irritadas e algumas somem. A diferença parece pequena, mas não é. A irritação de alguém diante do seu limite pode revelar que essa pessoa gostava mais do seu acesso do que de você. Só que calma. Uma reação ruim isolada não prova nada sozinha. As pessoas também precisam de tempo para se adaptar a uma versão sua que impõe limite. Observe padrões, não momentos isolados, e não transforme isso num teste emocional para ver quem passa. Isso também é uma armadilha. Ah, mas como eu posso dizer não sem virar um babaca? Limite não precisa vir com discurso, nem com grosseria e nem com aquela cara de quem está prestes a cortar relações. Dizer não pode ser muito mais simples do que você pensa. Hoje eu não consigo, dessa vez eu não vou poder, eu ajudo até aqui, depois não dá. Isso não cabe na minha rotina agora. Deixa eu pensar e te respondo depois. Frase curta, tom calmo, sem justificativa de 10 parágrafos, sem inventar desculpa, sem pedir desculpa por existir. Você não precisa apresentar uma defesa de TCC para explicar para uma pessoa que você não pode levar ela para o aeroporto às 4 da manhã. Não transforma o seu limite em ataque e também não tenta convencer o outro de que o seu não é justo. Ele não precisa concordar com o seu limite, ele só precisa respeitar. Concordância é bônus, não é requisito. Dizer não também pode virar outro tipo de jogo. Isso precisa ficar bem claro, porque senão o vídeo vira desculpa para frieza. Tem gente que aprende sobre escassez e passa a usar o não como técnica de poder. Nega ajuda só para parecer importante. Some de propósito para gerar saudade. Demora de propósito para parecer ocupado. Cria uma dificuldade artificial onde não precisava existir nenhuma e usa o silêncio como punição. Finge indisponibilidade e testa as pessoas para ver quem que corre atrás. Isso não se chama limite, isso é manipulação. Limite diz, eu não posso. Manipulação diz, eu poderia, mas eu quero ver você implorar. O objetivo do limite é proteger a sua autonomia. O objetivo do joguinho é controlar a reação do outro. São coisas completamente diferentes, mesmo parecendo de fora exatamente iguais. Repara na diferença de sensação. Depois de um limite de verdade, você sente alívio. Depois de um joguinho, você sente poder sobre o outro. Se o que vem depois do seu não é uma vontade de ver a pessoa sofrendo um pouco, isso já não é mais sobre proteger o seu tempo. Isso é sobre controlar alguém. Mas como podemos recuperar o valor do seu sim? Traduzindo isso na prática, e sem virar uma lista fria de checklist, não responda rápido no impulso. Vou pensar é uma frase completa. Não precise de complemento. Antes de aceitar qualquer coisa, checa 3 coisas rápidas: tempo, energia e vontade. Se uma dessas estiver zerada, o sim já nasce forçado. Não se ofereça antes de ser chamado. Deixe as pessoas resolverem o que é delas. Isso não é frieza. É chamado de capacidade alheia. Aceita que alguém pode ficar frustrado com o seu não. Frustração do outro não é a sua emergência para resolver. Observa quem respeita a sua recusa e quem só espera você ceder de novo. Essa observação vale mais que qualquer conversa. Para de justificar tudo. Cumpre os sims que você realmente escolher. E somente esses. Não promete mais do que você consegue entregar e mantém coerência entre o que fala e o que você faz. E preserve a generosidade, só que com critério. Ajudar continua valendo a pena, desde que seja a sua escolha e não seu reflexo. E não, isso não significa que você deve dizer não para tudo. Significa parar de dizer sim no automático. A ideia não é tornar o seu acesso raro artificialmente, é tornar a sua disponibilidade consciente. Um sim firme e voluntário vale muito mais do que 10 sims dado por culpa. Agora volta comigo lá no início. O celular vibra de novo. Só que dessa vez, alguma coisa é diferente. Você não responde no automático. Não sente aquele arrepio de culpa antecipada. Você para, avalia. Talvez você aceite, mas talvez recuse. O ponto não é qual das duas você escolhe. O ponto é que a escolha voltou a ser sua. Dizer não aumenta seu valor porque te transforma em alguém inacessível. Aumenta porque mostra que o seu tempo, sua energia e a sua atenção têm um dono. E esse dono é você. Quando o seu não é verdadeiro, o seu sim volta a significar alguma coisa. Em qual área você sente mais dificuldade de dizer não? Família, trabalho, amizade ou relacionamento? Conta aqui embaixo nos comentários, eu quero ler todos. E se você curte esse tipo de vídeo de comportamento, poder, limites, ideias que dá para usar na vida real, curte esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente está sempre trazendo novidades por aqui. Agradeço a sua atenção até aqui
Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!